Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Falso 9. Estamos chegando com mais um vídeo, então agradeço sua audiência, humildemente peço seu like, inscrição e caso curtam, peço que compartilhe o vídeo com seus amigos. Voltamos com a nossa previsão tática. Hoje falaremos sobre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro que promete um duelo muito interessante. O Fortaleza, do excelente Juan Pablo Vojvoda, recebe o Flamengo de Renato, que precisa se reabilitar após a perda de 4 pontos nos últimos 2 jogos, deixando escapar a possibilidade de se aproximar da equipe mineira na tabela. Apesar do rubro-negro não perder para o time cearense desde 2016, quando foi eliminado da Copa do Brasil, e contar com 4 vitórias nos últimos 5 jogos, as partidas sempre foram repletas de emoção. Jogos duríssimos, muitas vezes decididos no fim. Trata-se de um adversário muito perigoso ao time carioca. Vamos começar falando do Leão do Pici, quarto colocado no Brasileirão, com o mesmo número de pontos do Flamengo, apesar de ter 3 jogos a menos. Até aqui, esta é a melhor campanha da história do Fortaleza. Mas não serei eu quem vai falar do Fortaleza, e sim o promissor analista Douglas Fortunato, que é o nosso convidado para analisar o time cearense. Siga o Douglas no Twitter, pelo @ds_Fortunato. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Agora diz aí, Douglas, o que esperar desse Fortaleza? Salve galera do canal Falso 9, aqui é Douglas Fortunato e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fortaleza, próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A equipe de Juan Pablo Vojvoda tem como esquema base o 3-5-2. Felipe Alves é o goleiro, que tem uma boa capacidade, de construir com os pés, porém vinha falhando, chegou a ir para o banco, mas voltou a ser titular. O trio de zaga é formado por Tinga, um lateral direito, que por vezes até atua como na posição de origem, em momentos onde o Fortaleza varia para um 4-4-2, mas normalmente, na maioria das vezes, há um zagueiro pela direita. Marcelo Benevenuto é o zagueiro central, que vem se destacando pelos gols, já tem 4 gols no campeonato, e pela esquerda o Tite. No meio de campo, os 2 alas são jogadores bem ofensivos, o Iago Pikachu pela direita e o Lucas Crispim pela esquerda. Na zona de volantes, a gente tem o Ederson, que a gente pode chamar de titular, é um dos principais jogadores do Fortaleza na competição, o segundo maior ladrão de bolas no campeonato. E ao lado dele varia bastante, O Matheus Jussá já atua na posição, tanto quanto o Felipe e o Ronald. E no jogo contra o Fluminense, na última vitória do Fortaleza por 2-0, o Fortaleza atuou com 3 volantes, Ederson, Ronald e o Matheus Jussá. Como meia central, o Lucas Lima tem ganhado muita oportunidade, mas o Romarinho normalmente é o meia mais utilizado. Já no ataque, temos muita variação, 3 atacantes rodam muito na posição, o David, o Wellington Paulista e o Robinson. Apesar de atuar com 2 alas, o Fortaleza é a equipe que mais ataca pelo centro no Campeonato Brasileiro. O trabalho dos volantes acionando meias e atacantes é muito importante para o Leão do Pici. Fortaleza normalmente faz sua marcação em bloco alto, porém, em algumas circunstâncias, enfrentando adversários mais qualificados tecnicamente, Fortaleza adotou uma marcação em bloco médio. E foi exatamente essa opção que o Vojvoda fez no jogo da ida contra o Flamengo, quando perdeu o jogo por 2-1. E é isso, galera. Essas foram algumas das minhas pontuações acerca do próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Espero que tenham gostado. Até a próxima. O time carioca deve ter muitos desfalques para a partida. Além dos selecionáveis Isla, Arrascaeta, Everton e Gabigol, o Fla não poderá contar com o Diego e Gustavo Henrique. E pode ter o retorno de Diego Alves e Felipe Luiz, ausentes da última partida. Caso possa contar com a dupla nascida em 1985, o Fla ganha confiança de seu sistema defensivo e tranquilidade na sua saída de bola. Uma novidade trazida por Renato na última partida que deu certo foi a escalação de Vitinho pela ponta direita, mas não na verdade como um ponta, sim como um meia de criação da mesma forma como joga Everton Ribeiro, um meia direita. O meio de campo com William Arão e Thiago Maia funcionou muito bem na primeira etapa, apesar da pouca inspiração do ex-santista.
Andreas, como meia, apesar de não ter sido brilhante, trouxe cadência ao setor, deixando o time mais controlador e menos entregue a transições. Definitivamente, o Flamengo fez uma primeira etapa muito correta contra o Bragantino, e apesar do resultado não ter sido ideal, deve-se apoiar nela para atuar nos jogos restantes com a equipe desfalcada. Desta forma, a escalação do Fla deve ser Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, que vem de uma ação muito ruim, onde errou todas as antecipações que tentou, Felipe Luiz, Arão e Thiago Maia como volante, Andreas na meia, Vitinho como meia direita, abrindo espaços para o apoio de Mateuzinho, assim como faz Everton Ribeiro, e centralizando praticamente todas as jogadas. Bruno Henrique como ponta, sem aparecer tanto na área, pois o Flamengo terá como centroavante Pedro, que é um centroavante fixo, clássico, que acaba condicionando toda a movimentação ofensiva da equipe, limitando as trocas de posição tão comuns que existem em campo. Não se trata de ser pior ou melhor, mas de ser diferente daquilo que é o natural do entrosamento da equipe. Agradeço a audiência de todos e especialmente a contribuição do Douglas Fortunato. Aliás, se você ainda não conhece o Douglas, segue ele no Twitter. Ele faz análises em vídeos muito interessantes e estuda muito sobre futebol. Essa foi a nossa previsão tática. Espero que tenham gostado e se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever na página e deixar aquele like. Um abraço.